Antes do vídeo começar, eu gostaria de avisar que esse vídeo foi feito de um vídeo muito mais longo, então talvez alguma coisa não explique aqui muito bem, mas no vídeo mais longo eu explico. Então, se você tiver qualquer dúvida sobre indicadores, fale comigo nos comentários, ponha sua dúvida lá e eu vou te responder com todo carinho. Esse vídeo é sobre indicadores, e é isso. Aproveite o vídeo. Como que, qual que é a importância de você saber sobre algum indicador bem, sabe, tipo, por que eles ajudam você? Bom, eles te ajudam no princípio. Os indicadores, eles conseguem mostrar para você se uma ação de renda variável ou de renda variável, uma ação ou um fundo imobiliário é bom ou ruim, porque eles indicam algo. Ou seja, se a gente pode estar indicando se eles são baratos ou não, se eles dão um bom dividendo ou não, se eles são seguros ou não, por diversas informações que você tem. Por exemplo, deixa eu mostrar, a gente vai mostrar daqui a pouco, mas você vai entender o que eu estou querendo dizer. Primeiro eu vou falar sobre os indicadores o que eu considero mais importantes para um fundo imobiliário, tá bom? Depois a gente vai falar sobre os de ações e, e daí eu acho que sobre isso as ações, tá? O primeiro indicador que eu acho importante sobre os fundos imobiliários é a liquidez diária. A liquidez diária é a facilidade que um fundo de investimentos possui para você vender as suas cotas. É isso, é o que a gente falou de liquidez. Ou seja, quanto mais fácil é você conseguir vender, melhor. Faz sentido, né? Se você percebe que vai ter um furacão que vai bater nas casas daquele indicador, por exemplo, tem 10 casas na Bahia e vai ter um terremoto na Bahia. Você vai vender antes que aconteça o terremoto, né? Porque você sabe que vai desvalorizar depois do terremoto, certo? Faz sentido? É, então a gente tem os dividend yields. Os dividend yields é o que? É quanto você ganha de dividendos no final do mês em relação a quanto você gastou para receber esses dividendos. É interessante ver o dividendo acumulado do ano, o dividendo do mês e a média de dividendos. Eu já expliquei o que é um dividendo, tá? Mas um dividendo a rentabilidade que você recebe por mês depois de você comprar um ativo. Por que é importante ver esses três? Primeiro, ver o dividendo normal, para você ver se faz sentido ou não receber aquilo. Por exemplo, se eu compro. Eu perdi, né? Mas se eu compro uma ação por um certo preço e ela me dá um dividendo de certo preço, isso é bom para mim ou não? É isso que você tem que ver. Se isso for bastante, recomendo que você pegue. Se não, não. Agora a gente tem um anual. O anual é importante também para você ver se você gostaria daquilo no ano ou não. Porque uma coisa é você ver no mês, uma vez no ano, né? Tipo, por mim tudo bem receber 1% no mês. Mas não tá bem pra mim receber 12% no ano, sabe? Meio bobo, mas dá pra entender. Além do mais, os dividendos podem mudar, principalmente durante o ano. Então, se você vê, ok, no ano passado teve 1%, um a cada mês, mas no final do ano deu 6? Não, calma aí, algo tá de errado. Ok, agora a gente tem a média de dividendo yield por ano. Esse eu acho bem importante também. Por quê? Não adianta nada Eu imagino que não é interessante você investir em algo que te dá 1% ao mês, 12% ao ano, mas deu zero todos os meses e no último mês deu 12. Sabe? Entende o que eu quero dizer? Entende o que eu tô falando?
Se você pega como os indicadores são bons, se você pega só esse indicador, você já consegue entender se um fundo ele tem um compromisso em entregar esses dividendos ao, ao cotista ou não. Então, sim, é interessante você ver isso, para você ver se ele tem essa relação mútua ou não, tá? Então, quanto maior o dividend yield em geral é melhor, tá? Quanto maior, melhor. O P sobre VP. O P sobre VP ou P sobre VPA compara a discrepância entre o preço da cota do mercado e quanto vale seu patrimônio líquido, dividido pelas cotas emitidas. Ou seja, isso quer dizer o seguinte: se você tem um P sobre VP que é igual a 1, quer dizer que o preço de uma ação equivale ao valor o patrimônio líquido, ou seja, o valor real dela, tá? É isso. Ele mostra a comparação se uma ação lá vai ter um mesmo maior ou menor valor do que ela realmente tem. Por exemplo, se o valor líquido daquela ação é R$ 2 e uma ação está vendida por R$ 3, você acha que ela está cara ou barata? Claramente ela está cara, porque se o valor dela, valor real, é R$ 2 e o preço dela no mercado tá 3, vamos ser francos, tá caro. Mas se você vê que o valor dela é 2 e no mercado as pessoas estão vendo ela como 3, não, estão vendo ela como 1, então faz sentido comprar, né? Então, ó, outro indicador muito importante. Quanto menor do que 1, melhor. E 1 é igual. Acima de 1 é ruim, tá? Quanto menor, melhor. A média é 1. Vacância física. Vacância física é a quantidade de imóveis que não estão ocupados. Ou seja, é a porcentagem de imóveis que o fundo tem e as pessoas não estão alugando eles. Por exemplo, uma porcentagem de vacância física de 10% é como tivesse 10 imóveis e um deles não está sendo ocupado. Faz sentido? Isso mostra se o fundo está bem ou ruim, sabe? Se ele vai receber aluguéis ou não. Por exemplo, se eu percebo que a vacância física dele é de 90% e ele tá bem, sabe? Ele tá, sei lá, ele tá seguindo o mercado com apenas 10% do potencial dele, isso mostra que ele é um bom fundo, eu imagino. Mas quanto menor a vacância física, melhor, tá? Porque mostra que o fundo está em sua capacidade, está em uma boa capacidade, sabe? Tá indo bem. Ele não tá comprando imóveis que ninguém tá usando, tá? Vacância financeira é a porcentagem de pessoas que estão alugando e não estão pagando aluguel. É o seu Madruga, tá? Então, por exemplo, se o imóvel tem um potencial de render 100 mil, mas, por exemplo, vamos supor tem um aluguel lá do seu Madruga e é para pagar R$ 100 de aluguel. E daí o seu Madruga fala: ah, não, eu só consigo pagar 40. Então, falta, tipo, a porcentagem de vacância financeira que ele tem é de 60%. Porque se é 100 ele pagou 40, falta 60. Faz sentido? Vacância física e financeira são muito diferentes, mas cada um faz sentido por si só e é importante. E o último que eu acho importante para os fundos imobiliários é
a quantidade de ativos. Quanto mais ativos, melhor. Faz sentido? Faz. Porque vamos supor, se eu tenho um ativo na Bahia e daí tem um tsunami na Bahia do nada e aquele imóvel é destruído, acabou o meu fundo. Mas se eu tenho 132 ativos dispersados por todo o país, de todas as formas, tamanhos e tipos, é muito mais difícil que algo afete realmente o rendimento do meu fundo, né? Porque, vamos supor, ah não, aconteceu uma coisa que ninguém mais está comprando apartamentos de luxo, mas eu tenho apartamentos normais no país inteiro. Ah não, ninguém mais quer comprar galpão, galpão comercial. Fique tranquilo, eu tenho apartamentos de luxo e apartamentos normais. Então, quanto mais ativos, melhor. Então, esses são os indicadores que eu recomendo então para você ver quando você estiver fazendo um fundo imobiliário, vendo um fundo imobiliário. Você vai ver a liquidez diária dele, o dividend yield dele, o anual, mensal e média, o P sobre VP, a vacância física, a vacância financeira e a quantidade de ativos. Você está me perguntando aonde eu posso pegar esses dados, né? Aonde que eu acho esses dados? Bom, aonde você pode achar? Você pode achar aqui no Funds Explorer. Fund Explorer é um lugar onde você pode achar, por exemplo, ó, lista de FLs, destaques, né? Vamos vir aqui com esse aqui, SNCI. Não, obrigado. Viu, ó, aqui, ó. Fala o preço, fala a liquidez, o último rendimento, o dividend yield, patrimônio líquido, patrimonial, o P sobre VP, a rentabilidade no mês. Ele mostra a variabilidade dele, ó. Tá vendo como que ele quebra, cai, cai, cai. Daí ele mostra outras coisas, cotas emitidas, CPE, blá. E daí ele fala o retorno em cotas, dividendos, cota atual. Fala um monte de coisa aqui. E é isso. Daí tem outro site também muito bom, que é esse daqui, que é o Fundos Imobiliários da Suno. Eu vou deixar ambos na descrição do meu canal. Tudo que eu usar aqui eu vou deixar na descrição do meu canal, do vídeo, perdão, do vídeo. E aqui também falar algumas informações interessantes. Ele fala variabilidade do mês, ele fala o dividendo, ele fala P sobre VP, a volatilidade, outros indicadores. E é isso. Ele fala aonde está cada fundo que ele põe, tem os fundos de papel, tem os fundos de tijolo. Recomendo você ver melhor sobre, se você quer investir em fundos. E é isso. Então, isso é sobre indicadores de fundos imobiliários. Esses são os que eu recomendo para você. Agora, vamos falar sobre os de ações. Esses todo mundo gosta. Eu sei que todo mundo gosta. Agora, saber se uma ação é boa ou é ruim, isso é muito bom, né? Então, a gente vai voltar aqui e a gente vai falar sobre você. Aqui. Eu vou ter que abrir depois um outro para mostrar para vocês, mas depois eu abro. Deixa eu ver se a minha câmera vai atrapalhar. Não, perfeito. Ok. Vamos começar com o PL. O PL é esse daqui. Ele explica também no site, mas o PL é o preço da ação que está na bolsa de valores, no caso é esse, dividido pelo lucro líquido que ela tem. Eita, o que aconteceu aqui? Volta não. Ah, eu acho que eu cliquei sem querer. Então, o que acontece?
ele pega isso daqui e divide pelo lucro líquido da empresa naquela vez. Eu não sei se tem como ver aqui, mas se você fizesse aqui, ó. Se você fazer a conta, dá certo. Se você pega isso, divide pelo número de cotas, divide isso por isso. E o que isso quer dizer, né? Significa quantos anos você precisaria com aquele mesmo lucro, pensando que esse lucro não iria mudar, para receber de volta o que você gastou. Ou seja, se eu gasto R$ 5 aqui, isso mostra em 9,34, demora mais ou menos uns 9 anos para eu receber esse valor a cada cota. Ou seja, se eu gasto R$ 5, daqui 9 anos eu vou ter R$ 5 de volta só em lucro da empresa, caso ela distribuísse 100% dos lucros com os acionistas. E ela quanto maior o PL, maior o potencial de valor. Quanto menor o PL, melhor é o valor de valorização dele. Por exemplo, pensa comigo. Se a gente tem um PL de 1, significa que em 1 ano eu vou ter aquele dinheiro de volta na minha conta, certo? Então isso que significa que vai valorizar aquele, que a chance de valorizar essa ação que eu acabei de criar é muito grande. Porém, se você tem um que vai demorar 100 anos, sabe, um PL de 100, você já percebe que um é um bom, porque provavelmente vai demorar 100 anos pro lucro, sabe? Não é um bom investimento. E quanto maior o PL, pior. Quanto menor, melhor. Entre 3 e 20 é o ouro, assim, sabe? É onde você deveria procurar encontrar os suas ações em. Se você não achar, não, talvez não seria tão bom. Entre 3 e 20, tá bom? Muito, muito pequeno também é muito ruim. P sobre VP, eu já expliquei. Aqui, ó, por exemplo, eu dei um exemplo lá. Aqui, ele está desvalorizado, ele está com desconto de 8%. É a relação entre sendo o preço da ação. O preço da ação na bolsa de valores é igual ao preço que ela realmente vale, o valor dela realmente é. Aqui não é, aqui é 9,2, ou seja, ela está com 8% de desconto. O dividend yield é quanto você recebe de dividendo, e que eu já expliquei, pela quantidade de ações. A margem líquida mostra a relação entre quanto se vende e quanto se lucra. Ou seja, é quanto de fato o lucro sobra. Porque não adianta nada eu vender algo de R$ 1.000 se eu tenho 900, eu tenho que pagar 900 no final, sabe? Eu pago 900 e lucro e eu vendo por 1.000. Eu tenho um lucro de 100, certo? Mas ele tem uma margem menor, ele tem uma margem líquida de 10% aí, correto? Porém, se eu vendo algo de R$ 10, eu compro algo de R$ 10 e vendo por 15, eu tenho uma margem líquida aí de 20% ou de 50%. De 50%, certo? Então, mesmo sendo um valor menor, você tem uma margem líquida maior. Quanto maior a margem líquida, é mais possível que essa empresa sobreviva no longo tempo. Por quê? Quando você tem uma margem líquida maior, isso mostra que mesmo se aconteça algo que a sua margem fique menor, você ainda consegue ter lucro. Mas se você tem uma margem líquida baixa, por exemplo, de 1%, se uma regrinha, uma lei, faz que você perca um pouco um imposto assim, a sua margem líquida já pode ficar negativa. Então você não pode ter lucro e você perde dinheiro.
Então, quanto maior a margem líquida, melhor, porque você fica mais, você consegue sobreviver a mais crises e sufocos financeiros, certo? Outro muito interessante é o ROI, o Return of Equity, retorno sobre o patrimônio líquido. É um indicador que fala sobre a rentabilidade da empresa. Quanto maior o ROI, melhor. Qualquer empresa que apresente um ROI maior do que 10% está ótima, tipo, tá muito boa. É tipo verdinho. Ó, tá vendo? 9,8, é bem perto. Então tá, é uma ótima empresa. Não tô sugerindo pra você comprar. E por fim, o outro que eu achei muito interessante, tem muitos e muitos e muitos, mas é a dívida bruta sobre o patrimônio líquido. O que a dívida bruta sobre o patrimônio líquido mostra? Por exemplo, ele divide a dívida bruta pelo patrimônio daquela empresa. Se você tem uma dívida muito grande, maior vai ser esse número. O patrimônio é 1, tá? E a dívida você subtrai, só para você entender. Então, se você tem um patrimônio 1, né, que a gente está dizendo aqui, um patrimônio de 100 reais, mas você tem uma dívida de 50 reais, a dívida bruta sobre o patrimônio é igual a 0,5. Ou seja, metade do seu patrimônio, metade do valor total da sua empresa é dívida. Tipo, é dívidas a pagar. O cara teria que vender metade da empresa para pagar a dívida. Dívida não é bom, né? Então, infelizmente, muitas empresas, não é o caso dessa, têm dívidas. Muitas, muitas, muito de dívida. Então, qualquer coisa menor do que 0, metade da empresa sendo dívida é bom. Incrível que pareça. Tem empresa que tem tipo 24, 24 vezes o número de dívida do próprio patrimônio. Não é do lucro, não é de nada, é tipo a empresa em toda. Ou seja, se essa empresa vale, sei lá, ó, valor de mercado, valor da firma, ó, valor do mercado, ela vale 1 bilhão. Tem empresa que tipo tem 23 bilhões em dívida. É um absurdo. Mas enfim, existe, então tenta procurar por algo em menor do que 0,5, tá? Claramente eu tô só falando aqui de poucos indicadores. Você olha aqui, olha quanto indicador tem mostrando, tá vendo? Olha quanto. Ó, tem dados de balanço, demonstrativo, olha quanta coisa tem. Então, não é só esses que você não pode negar que existem outros. Tem e eles são muito importantes. Porém, tome cuidado, tá? E esses já vão te ajudar muito, tá? Se você só seguir esses aqui, você já vai achar ações melhores do que, sei lá, 50, 70, 80% das pessoas que investem, tá? Então, é isso que eu tinha que falar sobre indicadores. É um tópico bem extenso, tá? Então, se vocês quiserem que eu também mande os meus arquivos de Word que eu tenho sobre os indicadores, essas coisas que eu anotei melhor, se você ficou confuso, tudo bem. Tá? Então, só para fazer uma passada rápida aqui, P sobre VP menor do que 1, tá? 1 sendo o máximo possível, e só indo para menor. Dividend yield, quanto maior, melhor. Margem líquida, quanto maior, melhor. ROI, quanto maior, melhor. 10% já está ótimo. Dívida bruta sobre patrimônio menor do que 0,5. Quanto menor, melhor. Comece em 0,5. Tudo acima disso é pior. Certo? Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Novamente, qualquer dúvida, ponha nos comentários, eu vou te responder. E o próximo vídeo é sobre dicas, como investir bem, algumas
coisas que eu experimentei investindo pessoalmente e sobre o seu perfil de investidor, que você vai fazer e você vai entender melhor como investir, tá bom? Eu espero que tenham gostado do vídeo e tchau, até o próximo vídeo. Antes do vídeo começar, eu gostaria de avisar que esse vídeo foi feito de um vídeo muito mais longo, então talvez alguma coisa não explique aqui muito bem, mas no vídeo mais longo eu explico. Então se você tiver qualquer dúvida sobre indicadores, fale comigo nos comentários, ponha sua dúvida lá e eu vou te responder com todo carinho. Esse vídeo é sobre indicadores, e é isso, aproveite o vídeo.